Certas coisas ficam escondidas na alma, e por mais invisíveis que elas pareçam, elas se transmitem para além do que se vê. É assim com o grupo positivo. Com o passar de mais de 4 décadas, temos cada vez mais conquistas para mostrar. Temos orgulho disso, de crescer. Mas isso não é o mais importante. O que realmente importa é lembrar que o nosso crescimento é fruto daquilo que acreditamos, daquilo que guia nossas escolhas. E certas vezes, é bom colocar isso à mostra. Pois nós acreditamos na educação de qualidade. E nunca vamos nos esquecer de que ela só pode ser construída por pessoas que compartilham dessa ideia. Foram pessoas assim, professores determinados, que em 1972 acreditaram numa ideia inovadora de ensino e batalharam para construir o primeiro curso positivo pré-vestibular. Com um ensino diferenciado e criativo, essas pessoas foram inspirando outras pessoas. E o que era um curso preparatório cresceu em forma de escolas, uma universidade e diversas unidades de educação superior. Lugares que utilizam métodos de ensino originais e que foram compartilhados com o mundo por meio das nossas soluções educacionais, que vão desde livros didáticos a sistemas de ensino e que utilizam a tecnologia a favor da aprendizagem. Fazendo com que a educação de qualidade viaje para todo o país com a chancela da editora Positivo. Um feito alcançado graças ao trabalho conjunto de pessoas que criam o Grupo Positivo todos os dias. Uma união que está presente entre nossas escolas, editora e Posigraf, que atualmente é uma das maiores indústrias gráficas da América Latina e produz mais de 50 milhões de livros por ano, sempre comprometida com a sustentabilidade e com a segurança de suas atividades. União que se fortalece por meio de iniciativas empreendedoras, como a Positivo Tecnologia, que revolucionou o mercado de computadores pessoais no Brasil e se tornou referência no segmento de smartphones e de produtos de tecnologia para áreas como saúde, educação e desenvolvimento urbano. Uma empresa que não foge do DNA do grupo e por isso também oferece tecnologias educacionais de ponta, exportando suas soluções para mais de 40 países. E como sabemos que a educação não pode caminhar à margem da cultura, nós construímos o Teatro Positivo, o segundo maior do país, e centros de eventos que somam mais de 25 mil metros de área construída. Lugares onde milhões de pessoas já tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e crescerem juntas. E é por acreditarmos nos frutos do trabalho conjunto e pelo nosso forte compromisso social que também contribuímos para a melhoria da qualidade da educação pública no Brasil, por meio dos esforços do Instituto Positivo. Todas essas conquistas são visíveis e enchem os olhos. Mas elas em si são apenas uma consequência. A consequência daquilo que acreditamos desde a nossa criação, o poder transformador da educação de qualidade. Grupo Positivo. Acreditamos na educação. Bem, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e a todas bem-vindos e bem-vindas. É com grande alegria, satisfação que a Educai, na comemoração dos seus 10 anos de existência, junto com o Grupo Positivo, representar a Educai, o sistema de alcance, o sistema de alcance de ensino, Polo EAD Positivo, traz essa noite, muito honrosamente, a palestra Política Educacional em Tempos de Crise, com a professora doutora Maria Tereza Kermicelli Kerbaui. E
em comemoração aos nossos 10 anos e a implementação do Polo EAD positivo em Ribeirão Preto, nós celebramos nesse momento um encontro de lideranças políticas, autoridades políticas, gestores, professores, alunos, num encontro onde haverá trocas, debates, conhecimento, aquilo a que se pretende o Educai nessa trajetória, junto com os nossos professores, os nossos alunos, durante esses 10 anos. Então, para a gente é um motivo de muita alegria, muita satisfação, e eu gostaria de iniciar essa noite, né, compondo a mesa aqui, os nossos convidados, né, a doutora Samanta Duarte Nogueira, primeira-dama de Ribeirão Preto e do Fundo Social de Solidariedade. Também gostaria de convidar a professora secretária municipal de Educação, Luciana Andrade Rodrigues, a secretária municipal de Ribeirão Preto. E agora eu gostaria de convidar a professora doutora Maria Tereza Miceli Kerbaui, da Unesp Araraquara. Então, cumprimentando inicialmente em nome do Grupo Positivo, Educai, primeiramente a primeira-dama, doutora Samanta Duarte Nogueira, e a secretária municipal da Educação, Luciana Andrade Rodrigues. Cumprimento essas duas autoridades por meio da nossa palestrante ilustre, professora pós-doutora Maria Tereza Kerbal, e a todos os que estão aqui e que se disponibilizaram a participar desta ocasião tão especial. Afinal de contas, estamos comemorando os nossos 10 anos de existência. Inicio dizendo que não há uma única forma de educar. Ou seja, a universidade, a educação acadêmica, é o espaço para várias formas e maneiras de aprendizagem. E a Educai preza pela pluralidade de aprendizagens. No ensino presencial, é certo que a afetividade encontra-se presente na relação aluno e professor. E é evidente que durante anos no ensino tradicional tem apresentado grande importância e relevância no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A prática educativa escolar, que conta com uma linguagem efetiva por parte do professor, tem trazido, evidentemente, bons resultados para o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Para Jean Piaget, grande teórico da educação, o afeto é essencial para o desenvolvimento escolar do aluno, podendo retardar ou acelerar o desenvolvimento cognitivo do estudante. Na modalidade à distância, que é a modalidade que aqui praticamos e estamos desenvolvendo e construindo e consolidando no nosso país, também é possível se estabelecer uma cumplicidade baseada no aspecto cognitivo entre professor, tutor e aluno e cursista, o aluno ou estudante, por meio de relações que se estabelecem a partir de ferramentas como as salas virtuais, o ambiente virtual de aprendizagem, que é possível por meio deles a troca de informações e o conhecimento por meio de chats, fóruns, e-mails, mensagens. Enfim, no contexto da educação à distância, ou da chamada hoje educação digital, a relação tutor, ou melhor, a afetividade e a proximidade encontra-se presente e se reencontra ou se reconstrói de uma outra maneira. Os cursos da Educai provam isso, que a educação não é distante, que a afetividade e que as relações humanas se reinventam
e não se destroem ou se desconectam com a introdução das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Mas elas passam por um processo de reelaboração e de reconstrução contínuas. Para a Educai e para o Grupo Positivo, ir ao encontro do ensino superior, com cursos de graduação, pós-graduação, capacitação, treinamento, enfim, todas essas modalidades, todas essas categorias, são formas, são maneiras de promover e democratizar o ensino por meio da oportunidade de estudar das mais diferentes maneiras, não necessariamente por notebooks, mas também por smartphone, offline, por meio de apostilas, usando de diversas da pluralidade de tecnologias existentes hoje nas diferentes realidades regionais do nosso país. Nesse sentido, durante esses 10 anos de Educai, conhecemos, sim, um Brasil que tem muito que avançar, um Brasil profundo, não muito distante das regiões ricas. Encontramos, sim, um Brasil perto de regiões ricas, onde o único momento em que o aluno tinha acesso à tecnologia, que era o telefone, era no dia da aula presencial. E isso não faz muito tempo, não. Faz 4, 5 anos atrás. Então, há que se muito avançar, ainda na educação digital. No último congresso em que estive, na ABED, em Florianópolis, não se fala mais em educação à distância, se fala em educação digital. Porque o papel da educação à distância é encurtar distâncias, é promover exatamente esse encontro, esse reencontro que, por vezes, por algum motivo, a gente desconectou, pensou, ou pelo menos no Brasil, ainda a gente insiste, ou alguns setores da educação, da universidade, enfim, a gente insiste em tentar distanciar educação e tecnologia, mas que a missão da Educai, do Grupo Positivo e de outros grupos e de outras áreas e segmentos ligados à educação procuram estreitar e lutar para reconectar tecnologia e educação. Então, hoje, a missão nessa noite é, efetivamente, promover o debate sobre os desafios que temos pela frente, essencialmente, que são desafios políticos, que envolvem programas de governo, envolvem políticas, porque afetam cada um, não política partidária necessariamente, mas política em termos de programas, projetos, que afetam a cada um de nós, e principalmente o município, que é onde acontece a vida de cada um de nós. Então, hoje, a discussão passa, essencialmente, pela discussão da política, desde a política municipal até a esfera macro. E esse é o objetivo hoje, de trazer uma das maiores especialistas do Brasil, a professora pós-doutora pela Universidade de Salamanca, que eu tive muito prazer de iniciar os meus estudos há 20 anos atrás, na Unesp de Araraquara, e orgulhosamente celebrando os meus 10 anos de empreendimento, né, e 20 anos aí de estudos na área de ciência política e políticas públicas, orgulhosamente carinhosamente a professora Maria Tereza, ao lado da doutora Samantha e ao lado da professora Luciana, a quem eu desejo passar a palavra agora. Então, gostaria de passar a palavra à primeira-dama, doutora Samantha. Bem, muito obrigada. É uma honra, né, ter sido convidada para falar a respeito. Eu não sou da área de educação, eu sou advogada. E eu fui aluna Positivo. Lá em Curitiba, eu fiz o cursinho, né, antes de entrar no vestibular, no Positivo, porque eu estudei a vida toda em escola pública. E, infelizmente, as escolas públicas, já na época em que eu prestei vestibular, não tinham essa força
para ganhar das escolas particulares. E é aqui que eu acho que a gente precisa intervir e que eu tenho a honra, vou ter a honra de ouvir a professora doutora Maria Tereza, porque, de fato, nós temos um grande desafio. Se nós tivéssemos cidadãos bem formados, pensantes, nós não teríamos que resolver problemas segmentadamente. O problema da segurança é a educação. Ninguém estuda para ser bandido, ninguém estuda para ser traficante. O problema da saúde é a educação. Porque se nós tivéssemos uma população que culturalmente vai ao médico para se cuidar e para não ficar doente, ao invés de uma população que vai ao médico quando fica doente, nós teríamos uma conta de saúde pública muito menor. Enfim, vários problemas das cidades nós resolvemos com educação. E aqui em Ribeirão Preto, desde que nós assumimos esse governo, foi um dos primeiros desafios, foi focar na educação. Eu tenho a honra de ter aqui a nossa secretária Luciana, que é de carreira da prefeitura, professora, que muito ligada a ensino especial, de pessoas especiais, que tem essa sensibilidade e que está, sim, transformando a educação de Ribeirão Preto. Mas nós temos muitas amarras. E as nossas amarras são principalmente burocráticas e financeiras. E como é que você vence isso? Como que você rompe barreiras num momento em que nós acabamos de romper uma grande barreira? Tenham sido eleitores do Bolsonaro ou não, hoje ele é o presidente do país. E tenhamos sido nós eleitores dele ou não, agora nós temos que dar boas ideias para que o nosso país, pelos próximos 4 anos, passe por uma transformação pela qual nós lutamos, né? Todos nós lutamos. E eu acho que o ensino digital tem um grande papel aí. Vem dizer para mim que não tem efetividade, que não tem afetividade. Quantos de nós, hoje, se relaciona com parentes distantes pelo Facebook? Sabe da vida dele, olha os aniversários, sabe com quem ele foi jantar, se ele foi na festa. Isso é afetividade digital. Quantos de nós aqui, muitas vezes, recuperou alguma amizade, algum contato lá da infância por meio das redes sociais? Isso é afetividade digital. E por que não isso no ensino? A discussão hoje é muito ampla e precisa de especialistas, por isso que a gente vai ouvir a doutora Maria Tereza. Mas nós precisamos ter duas consciências. A primeira é de que todos nós somos brasileiros e precisamos fazer parte disso. Não adianta mais a gente colocar o lixo para fora do portão de casa e dizer o problema é do poder público agora. Essa forma de pensar fez com que o Brasil chegasse onde chegou. Nós temos um Estado gigante, caro, burocrático, que precisa diminuir muito, mas que, ao mesmo tempo, como é que a gente tem essa dicotomia de esse Estado é caro, precisa diminuir, é muito burocrático, é muito lento, e eu coloco o meu lixo para fora e digo que o problema não é mais meu. Ou a gente assume que essa cidadania tem que ser de todos, para que a gente consiga realmente um Brasil desinchado, menor, mais leve, mais barato, ou a gente vai continuar nessa aparente luta por um Brasil melhor, mas se a gente não participar, não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto, sermos cidadãos participantes. E o segundo ponto, na minha opinião, é dar esse espaço aos especialistas para que as políticas públicas sejam feitas por técnicos e não por políticos. As secretarias do município têm que ter nas suas pastas, nas suas gerências, o técnico da pasta. O secretário de saúde tem que ser um médico, o secretário de educação tem que ser um professor ou alguém ligado à área, e assim sucessivamente, que não é o que vemos nos ministérios. Às vezes coloca lá o ministro da Agricultura que não sabe diferenciar um pé de milho de um de feijão. O ministro da Saúde que nunca viu, que é o nosso caso atual, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que nunca trabalhou com saúde na vida dele. A indicação é política. E se nós não tivermos indicações técnicas para tratar dos assuntos que vão fazer parte das políticas públicas, nós nunca vamos conseguir excelência nisso. Então esse é o meu recado. Eu desejo felicidades e sorte à Educai, que esses 10 anos representem
um marco, né, realmente de romper barreiras e de trazer realmente oportunidades para as pessoas. Meu filho estuda numa escola presencial, faz o ensino médio. Mas eu pergunto para ele: Dudu, você já estudou para a prova? Eu vi videoaulas, mãe. Então, o digital está aí, a gente não tem muito como dizer que isso não está dando certo, porque até nas aulas presenciais, eles preferem estudar por videoaula. Então, parabéns à Educai, ao Grupo Positivo e a todos vocês. E, principalmente, bem-vinda, professora doutora Maria Tereza, uma honra conhecê-la. Eu espero que a gente consiga realmente captar todo esse conteúdo aí que a senhora tem para passar para nós. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra, então, à professora secretária municipal de Ribeirão Preto, a professora Luciana Andrade Rodrigues. Boa noite a todos. Para mim é um prazer poder falar sobre educação digital. Fui professora de educação à distância, como falávamos há anos atrás, durante 10 anos. Então, tem uma proximidade desde a publicação, aulas, elaboração, participação de chats, fóruns. Então, realmente, para mim, falar de educação digital é algo que eu vivi. E eu posso falar que existe um elo muito forte dos alunos, porque falar de educação é falar da relação professor-aluno, né? E o ensino à distância, antes de vir fazer parte, eu falava, mas será que é a mesma coisa do presencial? Será que eu vou ter essa ligação? E que prazer era quando eu recebia no polo aqui de Ribeirão presentes realmente vindo de várias partes do país, porque parecia que nós fazíamos parte da vida daqueles alunos realmente. Eles nos conheciam, eles queriam saber mais a respeito de quem era aquele professor que estava ali naquela telinha toda semana conversando e passando um conhecimento para eles. Então, falar para mim da educação digital é muito importante. Então, estar aqui nesse momento é gratificante, porque isso fez parte da minha vivência acadêmica. Acredito, sim, isso é democrático, chega a todas as partes do país, temos o acesso por várias ferramentas, então isso também torna um ensino muito mais próximo das pessoas e, acima de tudo, dá oportunidade para que o povo brasileiro vá se apropriando da educação, do conhecimento, para poder discutir políticas públicas com propriedade, né? Que a gente não seja levado pelo que o outro pensa, mas pelo que eu dei conta de assimilar e discutir, né? Não importa a idade que eu tenha, mas eu tive acesso a chegar ao ensino superior e conseguir discutir com outras pessoas o que eu quero para o meu país, como a Samantha estava falando, o que eu quero para o meu município. Então, o ensino à distância, a educação digital, hoje está proporcionando isso a um número muito grande de pessoas, muito maior do que o presencial, né? E assim, a cada ano ele cresce. Ainda existe, você sabe disso, pessoas que não consideram o ensino à distância como o ensino presencial. Eu acho que talvez seja a falta do conhecimento, da riqueza e do que nós, professores, fazemos e o quanto o aluno do ensino à distância tem que ser dedicado, né? No meu ponto de vista, é muito mais difícil, porque demanda uma organização, um método de estudo que não é para qualquer pessoa. Né, tem um perfil do aluno que faz essa educação digital. Eu falo que eu sou boa para ser professora, mas eu não sou boa como aluna da educação digital. Mas eu valorizo muito, e se nós queremos falar de uma educação de um país diferente, se a gente quer falar de gestão democrática, que realmente chegue a todas as pontas e os locais desse país, é através desse tipo de educação. E só para que vocês saibam, hoje a Secretaria da Educação tem uma plataforma que os professores esse ano começaram a usar para que a gente também tivesse essa ferramenta para facilitar a vida do professor de uma rede pública. Então, realmente é muito importante. Eu acho que a discussão que a professora vai trazer hoje, né, com relação à política educacional, ela é fundamental e quero crer que a gente vai ter mais salas muito maiores e cheias, com pessoas discutindo a política
do município, do estado e do país. Por quê? Porque a gente está falando da nossa educação, dos nossos filhos, dos nossos amigos e, consequentemente, discutindo o que a gente deseja para um país. Então, muito obrigada pelo convite, que venham mais 10 anos pela frente e que todo aluno que faz parte dessa educação digital possa estar contribuindo, não só para a educação do país, mas para o país como um todo. Obrigada. Obrigado a doutora Samanta, a doutora Luciana. Vou quebrar o protocolo, vou fazer ao contrário. Eu vou homenageá-las primeiramente, tá? E depois pedi-las para que se acomodem. Então vou chamar a diretora Aline Gazeta, junto à minha irmã, coincidentemente, gestora também do grupo Educai, Sistema de Alcance, e aqui gestora do Polo Positivo, para que eu homenageie a doutora Samanta Duarte Nogueira. Uma salva de palmas. Obrigado. Agora, a nossa homenagem à presença ilustre da nossa secretária municipal de educação, doutora Luciana. Uma salva de palmas. E vou deixar por último a nossa homenagem, então, à professora Maria Tereza, tá certo? Quero registrar a presença aqui dos nossos queridos professores aqui, professor Vladimir, está aqui desde o início da Educai, os 10 anos, professor Guerreiro aqui. Tem mais professores nossos aqui presentes? Professora Sônia Borges, claro, nossa querida professora Sônia Borges. Professor Demétrio, por favor, né? Uma salva de palmas aos nossos professores da Educai. Quero agradecer ao Sistema Clube TV Band pela cobertura, pela presença, em nome do meu irmão, da Ordem Demolei também, Demétrio. Só 15 anos, né, de irmandade aqui. Agradecer a todos os colaboradores da Educai, uma salva de palmas para esses guerreiros. Agradecer dois grandes, vem aqui à frente, Giane e Jonathan, dois grandes parceiros, eu quero apresentá-los aqui rapidamente, estão juntos na nossa empreitada. Eu quero muitas palmas para esses dois guerreiros aqui. Tem mais gente aqui, mais parceiros nossos? Uma salva de palmas. Gente, essa equipe são esses que fazem acontecer, junto com os nossos professores. Quero uma homenagem especial, vocês são muito especiais pra gente, estão há 8 anos. A Jane começou como aluna nossa, depois trouxe, né, o Jonathan, o marido, e somos juntos a família do Kai. Muito obrigado e Deus lhes abençoe, viu? Muito obrigado. Fiquem à vontade. Mais uma vez, salva de palmas para eles, pessoal. E a todos os nossos professores. Agradecer à turma, o tecnólogo de gestão pública, ao professor Marcelo Cotrim da USP, é Cotrim, né? Contrim da USP e pessoal da Guarda Municipal, a todos, desculpa a injustiça se eu estiver aqui esquecendo de alguém, mas muito obrigado de coração essa noite, muito especial, ao Grupo Positivo, em nome do professor Rodrigo Poleto, enfim, de todo o Grupo Positivo. Convido a todos e a todas a conhecer ao Positivo, depois nós passaremos um vídeo institucional no nosso vídeo oficial, né, na transmissão oficial, essa é uma transmissão oficiosa, né, e passo agora, então, a palavra à professora doutora, eu vou apresentá-la, né, com muito orgulho, muita honra, a professora Maria Tereza Miceli Kerbaui, doutora em Ciência Política pela PUC São Paulo, pós-doutora pelo Instituto Ibero-América, Universidade de Salamanca, pesquisadora do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi membro do Comitê de Avaliação Ciência Política do CNPq, docente do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais, de Comunicação e Educação Escolar da Universidade Estadual Paulista Unesp, coordenadora do Grupo de Pesquisa do CNPq Estado e Governo, além de
vasta produção na área de periódicos especializados e trabalhos em análise e eventos nacionais e internacionais, pesquisas de tema interesse na área de sociologia, ciência política, educação e comunicação. Com vocês, professora doutora Maria Tereza Kerbaui. Boa noite a todos e a todas. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Alexandre, que, como ele já disse, foi meu aluno de iniciação científica no curso de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. Cumprimentá-lo por esses 10 anos da Educai Positivo, né, e da importância que esse trabalho que ele está desenvolvendo na educação digital, né, não pode falar na educação à distância, na educação digital. É um prazer estar aqui com a doutora Samanta, com a doutora Luciana, com os professores do Educai, com os alunos, com os convidados especiais, com os colaboradores. Espero poder contribuir com uma discussão a respeito dos desafios da política educacional, né? E o tema era política educacional em tempos de crise, e hoje nós estamos em tempos, né, mais do que de crise. Então, eu vou colocar algumas questões inicialmente que dizem respeito, né, à questão da crise da educação, mas não especificamente no Brasil, mas de todo um contexto de transformação, né, e depois falar especificamente sobre as questões da educação no Brasil. Então, acho que a primeira questão é que a reorganização do ensino e essas mudanças e transformações que o ensino tem conhecido, ela tem um caráter global. Ela não é uma questão só do Brasil, mas ela é uma questão que o mundo inteiro enfrenta, inclusive por conta de algumas mudanças as quais eu vou citar para vocês. Existe ainda uma tentativa de uma grande uniformidade nos sistemas de ensino, por conta das grandes transformações que estão ocorrendo no mundo. A ideia de que existam parâmetros curriculares comuns, e um tema que é muito caro para a gente, né, para nós no Brasil, e que também é caro mundialmente, que é a questão justiça social ou mercado de trabalho, né? Qual é a expectativa que se tem em relação à educação? Os desafios atuais da educação estão relacionados às transformações econômicas, sociais e culturais ocorridas no final do século passado. Nós poderíamos até pensar que da metade do século passado essas transformações começaram a ocorrer com uma velocidade muito grande, né? São tempos, ou é um tempo de desafios e de perplexidade, de crise de concepções e de paradigmas. Tudo o que era certo passa a ser incerto, né? E de mudanças aceleradas. As mudanças ocorrem num ritmo tão acelerado, né? Se nós pensarmos que o computador que está ali, né, ele entrou no Brasil praticamente em 1996, né, são 20 anos só, e as mudanças que isso ocorreram, ele é quase uma coisa ultrapassada, né? Hoje o celular ele ocupa o espaço do notebook. Então, as mudanças elas são muito aceleradas, e se há 50 anos atrás as mudanças se faziam de geração a cada 5 anos, a cada 10 anos, hoje é de uma geração para outra, as mudanças já estão ocorrendo. Quais são os desafios? A globalização, internacionalização do ensino, a evolução de novas tecnologias centrada na difusão do conhecimento. E essas duas questões, esses dois desafios, são desafios constantes para a educação brasileira, por várias questões que serão apontadas posteriormente. O que é a globalização? A globalização pode ser entendida como uma nova divisão internacional do trabalho,
num cenário econômico onde as empresas multinacionais passaram a assumir um lugar central. As implicações para as políticas nacionais deste processo de globalização e as constantes pressões para a internacionalização no sentido de unificação e de normatização da produção e do trabalho afetaram profundamente as questões educacionais, né, e a própria questão do ensino. A globalização também pode ser entendida como mudança relacionada à dissociação do espaço-tempo, global e local, que afeta o contrato social nacional, que imperou ao longo da modernidade e serviu de matriz ao desenvolvimento e consolidação do Estado-nação. Então, aqui está presente na globalização também a ideia da pós-modernidade, né? A ideia de que todo aquele critério, né, que norteou e os princípios que nortearam a modernidade, a racionalidade da modernidade se perde, porque há ou se transformam, né, não sei se se perdem, se transformam, há uma profunda dissociação entre espaço e tempo. Há uma aceleração do tempo e o espaço ele deixa de ser o espaço físico e passa a ser também o espaço virtual. A relação entre global e local, aqui foi falado o papel dos municípios, né, do Estado, enfim, o município deixa de ser aquela unidade isolada, né, que não tinha praticamente relação nenhuma com o Estado, ou com a Federação, ou com o mundo, né? Hoje nós, através das mudanças tecnológicas, nós conseguimos acessar o mundo num segundo, né? Através dos nossos equipamentos informacionais. Então, essas mudanças, elas afetam também, né, a ideia de um Estado-nação, como sempre nós pensamos, um Estado-nação que tinha um limite territorial e que hoje ele não necessariamente tem só esse limite territorial, ele tem um limite virtual e ele também sofre as consequências dessa virtualidade, especialmente no nosso caso, que é o que nós estamos tratando, a questão da educação. As transformações nos modelos de produção e organização do trabalho conferiram ao conhecimento e à informação um papel importante nesses processos, contribuindo para as mudanças na produção e consumo de bens e serviços, nas relações entre as pessoas e na emergência de novas formas de organização social, econômica e política. Se nós pensarmos que as nossas relações e os nossos papéis há 20, 30 anos atrás, eles tinham uma relação muito exígua, eram a nossa vizinhança, a nossa família, né? E hoje essa organização social, que é multicentro, né? Que está afetada pela questão das tecnologias, ela implica numa outra forma, em outros papéis sociais que nós acabamos tendo que representar. A sociedade informacional, então, é um dos termos que pode designar o que seria essa transformação. Castells, né, que é um escritor espanhol que vive hoje nos Estados Unidos, ele, em 1999, então, tem um livro famoso sobre a sociedade da informação e entende a sociedade informacional como caracterizada por uma forma específica de organização social, na qual a geração, o processamento e a transmissão de informação se convertem nas fontes fundamentais de produtividade e do poder por conta das novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. Então, é toda uma concepção de que nós estamos numa sociedade informacional e que essa sociedade informacional, ela ocorre e ela está organizada em função de novas condições tecnológicas surgidas a partir do final do século, do meados do século passado. A inovação tecnológica e a transformação organizacional com enfoque na flexibilidade e na adaptabilidade foram fundamentais para garantir
a velocidade e a eficiência da reestruturação do sistema produtivo. A crescente importância da informação e da comunicação entre seres humanos e entre esses e as máquinas provocadas pelos avanços tecnológicos trouxe inúmeros debates para a compreensão das mudanças que a sociedade contemporânea sofreu. Quais são esses debates e onde eles estão, quais são as principais obras que tratam desses debates, né? Bell, né, Daniel Bell, é um autor que já está preocupado, refletindo sobre a sociedade, o que ele está chamando a sociedade pós-industrial. A Sociedade Pós-Capitalista, do Peter Drucker, de 1999. A Sociedade em Rede Informacional, do Castells, em 1999. E A Era do Conhecimento, do Pierre Levy, em 2003, traduzem esses debates, né? Então, hoje, a questão do conhecimento se transformou num elemento fundamental e nós passamos a viver uma era do conhecimento e da informação. Na economia informacional, as modificações dos produtos, processos produtivos, empresas e força de trabalho se devem a 3 características básicas. E poderíamos acrescentar, isso é economia informacional, mas poderíamos acrescentar que na educação também essas características básicas elas são encontradas. A economia informacional é global e é em rede. É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa economia, sejam empresas, regiões ou nações, dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus componentes, capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação, tecnologia e mercados, estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. Hoje, nesta questão, né, o papel da China tem sido fundamental e hoje se discute, né, se a China vai ultrapassar os Estados Unidos nessa questão de estar melhor organizada na produção em escala global. É rede porque nas novas condições históricas a produtividade é gerada e a concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais e redes sociais, tá? A construção de redes ela é importante nessa nova configuração econômica e nessa nova configuração da sociedade. Surge, então, um tipo de sociedade onde o poder deixou de ser traduzido apenas em capital financeiro para depender da produção e utilização do conhecimento e das novas tecnologias da informação e do conhecimento. Vivemos numa sociedade de do conhecimento, da informação e da globalização. Isso é importante reiterar, porque é a partir dessa percepção, né, de que nós vivemos numa sociedade do conhecimento, da informação e da globalização, que nós podemos pensar as políticas, ou deveríamos pensar as políticas educacionais do país, né? Nós não vivemos numa ilha, nós vivemos numa sociedade que é globalizada, que está conectada em rede, onde o conhecimento hoje é fundamental, né? E a informação também. A informação transformou profundamente a forma como a sociedade se organiza, né? E as redes sociais, elas contribuem fortemente para esse processo de informação e de divulgação da informação, né? Se nós pensarmos, nós acabamos de sair de um processo eleitoral, e nós sabemos, todos nós fomos informados e sabemos e participamos, né, das redes sociais e o papel que as redes sociais teve nesse processo eleitoral.
criação, né, é uma sociedade de informação e do conhecimento, porque há a criação de novos espaços de conhecimento, que são espaços domiciliares, espaços sociais e espaços profissionais. A educação sofre fortemente o efeito desses processos, em particular no campo das políticas educacionais e curriculares, devido à perda de protagonismo dos Estados nacionais em matéria de decisão educativa e da afirmação de novas formas de regulação transnacional, que tem a ver com o processo de globalização. Feito este quadro, este panorama mais geral, né, onde as políticas educacionais brasileiras estão inseridas e que, de alguma forma, elas têm que atentar para essas questões, eu vou falar um pouco sobre os desafios da educação brasileira, né. Acho que um primeiro desafio é a desvalorização do discurso da democratização, que entende a educação como um direito social em prol da qualidade e da excelência. São elementos, né, são princípios que estão sempre discutidos na nossa política educacional, especialmente quando, a partir da década de 90, foi introduzido as avaliações, né, na educação, e o conceito de qualidade passou a ser um elemento fundamental, né, na orientação das avaliações. Segundo, né, apesar na Constituição a educação ser um direito social, né, garantido pela Constituição, há toda uma questão posta, né, a respeito de que, ao se privilegiar a qualidade e a excelência, muitas vezes se deixa de lado a questão do direito social. Essa é uma questão, é um desafio que eu acho que a política educacional brasileira tem que resolver, porque é possível ser um direito social e ter uma educação de qualidade, onde não haja desigualdades no processo educacional. A educação, então, ela teria não apenas como objetivo a formação dos cidadãos, mas a sua qualificação para o trabalho, por conta, inclusive, de todas essas transformações, né, que o trabalho conhece, né, se nós podemos dizer, numa sociedade do conhecimento. A emergência e a consolidação de entidades supranacionais, como é o caso da Comunidade Europeia, que restringe as decisões políticas das nações que compõem esta comunidade, transforma os processos de elaboração de políticas e da governança educativa. Então, há sempre uma discussão de que o que acontece globalmente deveria afetar, porque tem toda também uma perspectiva de que o Brasil deve colaborar, especialmente na questão do ensino superior, com a internacionalização, tem a discussão da internacionalização dos currículos, a questão da acreditação, né, de se poder fazer cursos fora do Brasil e ser acreditado no Brasil e exteriormente, né? Então, isso é uma questão a ser pensada também. Afeta especialmente a elaboração dos currículos com propostas articuladas em torno de diferenciais definidos, implantação de critérios uniformes de organização, níveis de regulação política, definição de resultados de aprendizagem, learning outcomes, e de competências gerais e estratégias comuns. Então, quando se olha o resultado do PISA, né, que é um processo de avaliação internacional, isso tem a ver um pouco com essas questões, né, de currículos com propostas articuladas. Quando nós temos uma avaliação pior em matemática e em língua, né, em comunicação, isto talvez tenha a ver, uma pergunta, uma dúvida e um desafio, tem a ver com a forma como os nossos currículos estão estruturados. Pode ter a ver com a forma como os nossos currículos estão estruturados nessas duas disciplinas. Avanços quais são as questões específicas agora? Eu falei as questões mais gerais, né? Houve, a partir
no final do século passado, avanços na universalização do ensino fundamental. Hoje os dados apresentam que as crianças em idade escolar, basicamente 3% que estão fora da escola. Tem mecanismo de regulação, tem o papel do Juizado da Infância e da Juventude, enfim, é uma oferta maior. Então, o ingresso no ensino fundamental, pelo menos em crianças em idade escolar, né, ele tem avançado na universalização. Tem uma porção da população que são jovens, né, e os analfabetos adultos, e que ainda a taxa de analfabetismo é muito alta na população adulta. Né? Não houve ainda políticas específicas que garantisse, né, essa universalização da alfabetização da população adulta. Vocês poderiam até dizer, mas tem a questão da qualidade, ela vai interferir numa outra discussão, que é a discussão do analfabetismo funcional. Né? Isso tem a ver com a qualidade da educação e tem a ver com a massificação do ensino também a partir do final do século passado. E nós temos um problema, além da educação, né, da alfabetização de jovens, de adultos, de jovens e adultos, né, que há, nos últimos anos, um déficit na manutenção de jovens no ensino fundamental e no ensino médio, especialmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 15% não concluíram essa etapa. E os dados dos alunos que entram em idade escolar, né, no ensino fundamental, nós temos uma das mais baixas taxas de término do ensino médio, que é de 18%, uma das mais baixas taxas da América Latina. Então, entram no ensino fundamental e há quase uma universalização, pode-se dizer, da entrada no ensino fundamental, mas a saída, que é no ensino médio, ela é muito baixa. Né? Então, este é um desafio para a educação brasileira, resolver as questões do ensino médio e da baixa taxa de permanência no ensino médio e saída do ensino médio. Né? Então, além disso, aumentar a oferta de creches e pré-escolas, né, que ainda não há uma oferta que atenda a toda a população, pelo menos de 3 anos em diante. Né. Resolver o problema da evasão escolar, que ainda no nível do ensino médio é alto, e melhorar as condições salariais dos professores, melhorar a formação docente do professor. Né? Existe toda uma concepção, né, de que a formação docente não se encerra na graduação que o professor fez, ou não se encerra na pós-graduação, no mestrado ou no doutorado, mas ele deve permanecer em formação constante ao longo da vida, por conta das transformações que a sociedade conhece. Né? Necessidade de uma nova matriz curricular ligada à Base Nacional Comum Curricular para alcançar estratégias de ensino visando os objetivos da aprendizagem. Procurando nessa matriz curricular comum, nessa Base Nacional Comum Curricular, reajustar a oferta formativa como meio de respostas a ambientes sociais cada vez mais complexos e em permanente reconfiguração. Este é um problema das políticas educacionais, é um problema da educação. Nós vivemos em ambientes sociais cada vez mais complexos, né? E muitas vezes nós não entendemos a complexidade desses ambientes, né? E esses ambientes estão em permanente reconfiguração. Né? Estávamos conversando, eu e o Alexandre, antes da minha apresentação, que hoje os alunos, mesmo nas aulas presenciais, eles gravam a aula do professor. Né?
Então, este é uma reconfiguração, né? O professor, há alguns anos atrás, ele dava a apostila, ou ele dava os livros, indicava os livros, e hoje os alunos nem precisam, né, entrar na internet, eles vão com o seu celular, do jeito que o Alexandre está fazendo aí, e já vão gravando a aula do professor. Então, uma reconfiguração para quem foi formado, né, num ambiente presencial, num ambiente em que a linguagem escrita era fundamental, entender que a linguagem oral hoje, a comunicação, a informação são importantes, denota a adquirir novas competências formativas, e é por isso que o professor deve estar sempre se atualizando, né? Organizar o currículo deve ser, então, um processo de permanente revisão. O currículo já foi, né, a base curricular da educação infantil e do ensino fundamental foi finalizado em 2017. Houve bastante polêmica, mas foi finalizado, né? O do ensino médio está em discussão. É uma polêmica enorme sobre a base curricular do ensino médio e as transformações propostas pelo atual governo, né, em relação à base curricular. Quais são as questões que estão postas nessa proposta, né, da base curricular do ensino médio? A formação comum, português e matemática, com 60% da carga horária, né? A questão dos itinerários formativos, que tem uma discussão enorme sobre isso. Linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. Seria a finalização, né, do ensino médio, digamos assim, que teria esses itinerários formativos que dariam ao aluno essa especialização, ou em linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. Há toda uma discussão que não tem professores nas áreas, nas regiões mais afastadas do país, na área de matemática, na área de ciências da natureza, mesmo na formação técnica e profissional. Isso não daria condições de igualdade para que os alunos pudessem escolher esses itinerários formativos. Então, a discussão é que a forma como a base curricular do ensino médio está pensado aumentaria as desigualdades entre os estudantes. E mais ainda, né, a discussão da área de ciências humanas, que a forma como esses itinerários estão sendo pensados eliminaria os conteúdos das ciências sociais no ensino médio, especialmente da sociologia e da filosofia, que na base curricular hoje são obrigatórios, né? Eles passariam a fazer parte dos itinerários formativos. Quais são, então, esses são os problemas específicos, né? Quais são os desafios? Maior articulação na comunicação entre alunos, professores e gestores, maior colaboração entre os entes federativos na gestão do sistema. Então, apesar da previsão legal de colaboração, poucos fazem isso, né? Há muita dificuldade ainda na relação entre os entes federativos, aqui vale uma observação. O Brasil é o único país que tem uma organização federativa, que os municípios fazem parte da federação. Outros países onde a organização política e administrativa é federativa, os municípios não fazem parte. E todas as políticas de descentralização, especialmente as das áreas de sociais, saúde, educação, assistência social, e algumas outras, elas foram pensadas como descentralizadas para o nível federativo dos municípios e todas as discussões que isso acarreta, que é a questão da autonomia, da forma do financiamento dessa transferência e dessa descentralização. A outra questão, que é a revisão do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que foi criado, né, em 96,
no processo de descentralização das políticas educacionais. Depois foi reformado, foi criado inicialmente só para o ensino fundamental, depois para o ensino básico, compreendendo o fundamental e o ensino médio, e que essa proposta do Fundeb vence em 2020. Um dos impostos, né, que fazem parte do Fundeb é o ICMS, é o recolhimento do ICMS, e existe aí uma proposta de extinção do ICMS, né, do novo governo, uma reforma tributária que se extinguiria o ICMS. E aí não vi ninguém se perguntando como é que o Fundeb, que deve ser, né, ele deve ser aprovado de novo, deve ter uma regulamentação nova, mas como que ficaria a distribuição dos impostos, né, um conjunto de impostos que fazem parte do fundo, caso o ICMS ele seja extinto. Então, qual é o desafio? É a oportunidade de desenhar um sistema nacional de educação com melhor distribuição de recursos, melhoria dos indicadores e parâmetros mínimos de qualidade e uma definição específica do que é qualidade, e não apenas números e não apenas infraestrutura, né? E combate às desigualdades que o próprio sistema produz. Agora eu vou falar um pouquinho, né, da educação superior no Brasil, do ensino superior. A maior parte das instituições do ensino superior pertence à rede privada. 87,5% são particulares e 12,5% são públicas. Entre as instituições privadas, predominam os centros universitários e as faculdades. As universidades predominam entre as instituições públicas. Das 195 universidades brasileiras, 54,9 são públicas, né? Então, 46, 45 seriam privadas. Hoje, houve todo um programa de massificação do ensino superior, né, a partir do governo Lula, a criação de novas universidades federais, né, as universidades federais e os institutos tecnológicos, né. Houve um crescimento muito grande também das instituições privadas, né, mas por conta, talvez, dos recursos que financiavam essa massificação, né, seja os recursos públicos passados para as universidades federais e para os institutos tecnológicos, seja o FIES, né, e o ProUni, que financiava especialmente as universidades e as instituições privadas, houve, isso é dado do censo educacional, né, do MEC, do ensino superior, em 2015, uma queda de 6,1% de ingressantes em cursos de educação superior de graduação. O número de ingressantes caiu tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância ou virtual, como o Alexandre passou a denominar, né? Também houve um número baixo de concluintes, de permanência e de conclusão na universidade. Dos que entraram na graduação em 2010, 11% desistiram no primeiro ano. E dos que entraram em 2010 e ficaram até 2014, 49, de 2010 a 2014, 49 saíram dos cursos que haviam optados em 2010. Né? Há um problema, né, específico com as licenciaturas, né, talvez não na parte da pedagogia ou do curso de educação, mas das licenciaturas em áreas de exatas e em áreas de ciências biológicas, né? E há um problema também, né, em que não há uma maior flexibilidade do sistema no oferecimento de oportunidades de formação. Como a qualificação profissional, né, ela tem a ver
com a definição de profissões no Brasil, isso é regulamentado oficialmente, né? Algumas formações que foram novidades no ensino privado, ou mesmo no ensino público, elas acabaram não sendo reconhecidas no mercado de trabalho ou no mercado de trabalho público, né? Então, deveria haver uma preocupação. Este é um desafio, né? Se nós temos amarrados o reconhecimento profissional a uma regulamentação, né, pública, uma regulamentação governamental, os cursos eles têm dificuldades em serem reconhecidos no mercado de trabalho, né? Essa é uma questão que nós devemos atentar especificamente, e também a questão de que, por mais que se fale, né, se tenha e se discuta a questão da multidisciplinariedade, das transdisciplinariedades, né? Ainda os nossos currículos são formados de forma disciplinares, e a avaliação das escolas, dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, dos cursos de mestrado e doutorado, ou mesmo de especialização, eles são avaliados pelas instâncias governamentais de forma disciplinar, né? Então, esse acho que é um problema, também é um desafio para, no nosso caso específico, o ensino superior. E aí, acho que o desafio maior, né, já que nós estamos aqui na Educar e que trabalha especificamente com educação digital, o desafio do ensino à distância e da mudança na lógica da construção do conhecimento. A necessidade nessa perspectiva do ensino à distância e no ensino ou no ensino digital, né, de novas capacidades cognitivas para a construção do conhecimento. E eu já toquei numa questão especial neste caso, que é a passagem, né, do ensino que se dava por via, através da escrita, o ensino que passa a ser dado a partir agora por via oral e por via da comunicação oral, né? Qual é o dilema nessa questão? E aí é uma pergunta, né? O governo deve estimular o desenvolvimento do ensino à distância, seja nas instituições públicas ou no financiamento das instituições privadas, como substituto para o ensino presencial? Essa foi uma discussão muito forte, né, em termos de política educacional, que perpassou quase todos os programas dos candidatos à presidência da República, né? Toda uma discussão sobre o ensino à distância e o ensino presencial, né? E a forma como os futuros governantes deveriam pensar essa questão do ensino à distância, ensino digital. Bom, quais são os desafios do ensino superior? Profundas mudanças que as transformações políticas, científicas, econômicas e sociais imprimiram nas sociedades contemporâneas. Exigências decorrentes do surgimento da sociedade da informação e do conhecimento, que é um pouco aquilo que eu já tinha falado inicialmente. Pressões dos ambientes externos para a competitividade internacional empurram a universidade para a excelência acadêmica, para uma maior sintonia com o setor produtivo e com as necessidades estratégicas de seu país. Isso diz respeito, em especial, às universidades públicas, que têm toda uma avaliação sobre a internacionalização, né, do que se produz na universidade pública. Acho que isso afeta também as universidades privadas, especialmente as universidades privadas, talvez menos os centros universitários e menos as faculdades, né? A relação da universidade com o setor produtivo, com as empresas, né? A universidade deixar de ser fechada no seu ambiente acadêmico e passar a ter uma sintonia maior com o setor produtivo e com a própria contribuição, a contribuição às necessidades estratégicas do seu país. Outra questão que é um desafio, que novos
públicos escolares passaram a frequentar as universidades. Acho que uma questão que está posta é a questão das cotas, né? Das cotas, dos vários elementos que pertencem à cota, não é só a cota aos negros, a cota aos índios, a cota aqueles que vêm do ensino público, né? Do ensino fundamental e médio público. Então, você tem as cotas também para a população com deficiência. Então, você tem esses novos públicos que passaram a frequentar a universidade, introduz diferenças, inclusive diferenças na forma, né, como o ensino deve ser dado e na forma como se dá a relação entre o docente, entre os alunos e os próprios gestores da universidade. A necessidade de um reajustamento da oferta formativa como respostas a ambientes sociais cada vez mais complexos, né? E esses ambientes sociais cada vez mais complexos estão relacionados exatamente não apenas aos novos públicos escolares, mas ao ambiente da sociedade como um todo. A garantia da qualidade é responsabilidade e compromisso por parte de todas as instituições superiores, sejam elas públicas ou privadas, levando-se em conta que, mesmo que as instituições sejam públicas e privadas, a educação ela é um elemento, ela é uma atividade pública, no sentido que atende a todos, né? Independente dela ser privada ou ser estatal, ou governamental, ou pública, né, como se define no Brasil, ela é uma atividade pública porque ela atende o conjunto da população brasileira, no caso do Brasil. Desafios ainda do ensino superior é a facilitação da mobilidade regional, nacional e internacional com o reconhecimento completo dos estudos cursados. Hoje, as universidades públicas no Brasil já tem um trabalho não apenas para a mobilidade internacional, mas para a mobilidade regional e nacional. Então, de trocar o aluno, dar a possibilidade do aluno da USP, daqui de Ribeirão Preto, e fazer um curso de graduação numa outra universidade, ou na Unesp, ou na Unicamp, ou numa universidade federal, e ter reconhecida, né, esses cursos efetuados. Ainda é muito recente isso no caso da mobilidade nacional, mas há toda uma política que tenta facilitar essa mobilidade nacional. E ainda um outro desafio é o incremento... Oi? Já fazem essa mobilidade, tá? E é que eu tenho pouco conhecimento das particulares, mas como eu sei que nas públicas isso já é um movimento muito forte, né? E também porque as privadas, né, elas passaram a elas deixaram de ser uma coisa muito localizada, né? Se você pensar nas fundações municipais da década de 50 do século passado, e mesmo das faculdades privadas, hoje você tem grandes complexos privados, né, educacionais privados, que têm ramificações pelo Brasil inteiro, né, não é só no estado de São Paulo. Incrementação ainda, então, para finalizar, da colaboração entre instituições de educação superior e convergência das estruturas educativas. Eu acho que eu posso citar um exemplo dessa incrementação, é um programa que existe no MEC, que são os PROF, né, Prof Educação, que trabalha com programas de pós-graduação interinstitucional, onde tem alguns programas, alguns PROF tem até 17 instituições, em colaboração com instituições públicas e privadas e de várias regiões. E aí tem aquela coisa da deslocamento, né? Elas não estão num único local, o aluno pode se mobilizar, os cursos são mobilizados nas várias instituições que fazem parte desse, que eu estou chamando desse consórcio de pós-graduação. O que eu tinha a dizer
dizer para vocês é isso. Espero que possa ter ajudado vocês a pensar nesses desafios. Eu não tenho solução para isso, porque são problemas, né, importantes na educação e que depende de todos nós para pensarmos como poderemos conduzir esses desafios e trabalharem para uma melhoria e melhor qualidade da educação no Brasil. Muito obrigada.